Então, lembra que estamos analisando, só para voltar aqui ao problema, nós estamos analisando a estabilidade do sistema, onde estamos considerando uma revolução unitária e tentar analisar as propriedades mais fechadas, estudar a estabilidade mais fechada do sistema, usando informação de malha aberta. Eso que a gente chegou na pasada, que uma maneira fácil disso era analisar o diagrama da outra frequência dessa função aqui e, digamos, estabelecer um diagrama da outra frequência. Isso aqui foi o módulo e a fase de campo G. A gente analisava o que a gente considerava o ponto crítico de estabilidade, que era procurar aqui no diagrama de fase, quando a fase do sistema passava por menos de 30 graus, e subindo aqui nessa frequência, descobrir quanto valia o módulo da função nessa frequência, zero, e dependendo do valor da frequência, a gente podia determinar, a partir do conhecimento de KG, se o sistema era instável ou estável em malha fechada, certo? Então, em geral, se o sistema em malha aberta ele é estável, quando a gente esteja abaixo, o M0 esteja abaixo de 1, a gente tem um sistema estável, e quando o M0 está acima de 1, tem um sistema instável. E vice-versa para o caso instável em malha aberta. Tá? Bom, isso aqui se pode analisar, assim como a gente analisou no diagrama logarítmico, isso aqui é análise de diagrama logarítmico, muitos já conhecem como diagrama de Bode. Certo? Bode foi um pesquisador que trabalhou nessa área de análise frequencial e estabilidade. E é possível analisar isso aí com diagrama cambipolar. Tá? Que é bastante mais interessante, que nos vai levar em seguida a uma análise conhecida como análise de estabilidade por Nyquist. Tá? Outro pesquisador que também é contemporâneo com Bode estudou como analisar a estabilidade de sistemas no 2002. Então, vejam, a gente poderia desenhar um diagrama polar. O diagrama polar é simplesmente, em vez de desenhar separadamente o módulo da fase da função complexa que estamos analisando, analisar diretamente a parte imaginária e a parte real. Essa curva agora, em vez de ser uma curva, onde a gente para cada frequência observa as duas coisas separadamente, para cada frequência vamos ter aqui um valor, certo? De módulo e fase que se transforma também numa parte real e uma parte imaginária. Então, por exemplo, se eu venho aqui e escolho uma frequência qualquer, ômega 1, eu vou ter aqui um valor de módulo e um valor de fase, certo? Então eu posso ir naquele diagrama e dizer, bom, minha fase vale menos 30 graus e meu módulo vale alguma coisa, então venho aqui, desenho um ângulo de menos 30 e um módulo determinado, e isso aqui seria o ponto para a frequência ômega 1. Correto? Para a frequência ômega 1, eu tenho um módulo e uma fase. Então esse vetor aqui representa esse ponto aqui. Correto? Aí se eu vou a baixas frequências, minha fase veio que vai para zero. Certo? E meu módulo vai para um valor, sei lá, qualquer, M, MX. Então, eu sei que em baixas frequências, estou num ponto por aqui, tem fase zero, e módulo, esse número aqui seria MX. Correto? Bom, simplesmente se eu vou unindo os pontos, certo? Eu vou traçando o diagrama que ponto a ponto vai ser isso aqui, correto? Então aqui o que vai acontecer? Em um sistema como esse, que é uma planta que passa abaixo, isso aqui vai para zero, portanto o módulo vai ter que terminar aqui, porque esse é o ponto do módulo zero, e a fase vai terminar em alguma coisa. Vamos supor que o sistema seja um sistema como na aula passada, 3 polos, e que termina aqui em menos 260 graus, certo? Então como vai ser o diagrama? O diagrama vai ser simplesmente isso aqui, o módulo vai decrescendo, vai diminuindo, e ele vai chegar a, certo? Um ângulo final de 260 graus. Ou seja, aqui temos fase 0 graus, menos 90 graus, menos 180 e menos 280, certo? Então esse complexo que está aqui me está representando, aqui tem um vetorzinho que vai variando com a frequência e que vai simplesmente me desenhando em um único plano o módulo e fase, módulo e fase, módulo. Correto?
que eu tinha um ganho inicial qualquer, e esse diagrama aqui, sei lá, desenhei isso aqui, KG com K igual a 1, por exemplo. Correto? Me deu essa forma aqui. O que passa se eu aumento K? Se eu aumento o tamanho, o valor de K? Simplesmente se dice eu vou aumentar o tamanho proporcional. Então, para um K diferente, eu tenho que criar uma coisa, digamos, por exemplo assim. Correto? Então vejam que agora, o diagrama mudando o ganho, simplesmente muda de tamanho. E se eu quero analisar o mesmo que analisava aqui, eu preciso procurar esse diagrama para estudar a estabilidade, qual é o ponto onde a fase vai para 180 graus, certo? E onde está 180 graus? Onde está a fase de 180 graus? Aqui, certo? Menos 180 graus, e aqui. Portanto, esse ponto e esse ponto são pontos no diagrama que correspondem com isso aqui. Quando eu mudei o ganho, a fase não mudou, e simplesmente aumento isso aqui, certo? Aumento o ganho, aumento isso aqui. Aumentando aqui, estou mudando o ponto pelo qual a curva passa com fase menos 180 no determinado valor. Correto? Então, isso aqui é justamente uma forma de eu entender o que está acontecendo com a estabilidade. Por quê? Porque a gente dizia que justamente o sistema estava criticamente na estabilidade quando o quê? Quando para a fase de 80 graus eu tenho isso igual a 1. Ou seja, quando aqui, vamos supor, eu aqui, 1 esteja aqui, se eu fazer, certo? Uma curva certo? Aqui, justo com um ganho tal que quando a fase de 80 graus e essa frequência o módulo vale 1, estou exatamente na condição de passagem de estabilidade para estabilidade. Esse seria o ganho crítico para isso. E como seria naquele diagrama? Teria que encontrar uma curva tal que esse ponto aqui é o ponto menos 1, que corresponde com o módulo de KG igual a 1 e fase igual a menos 180, certo? O número que tem módulo 1 e fase menos 180 é o número menos 1. Então esse número menos 1 é o caso que estou considerando, portanto o meu gráfico seria uma coisa assim. Correto? Então esse gráfico que está aqui se corresponde exatamente com o gráfico aqui que está passando por menos 180 em módulo igual a 1. Correto? Muito bem. Então, nesse diagrama, como a gente sabe se o sistema está de um lado ou do outro da condição, justamente observando o ponto menos 1 do diagrama de condição. Então, por exemplo, nesse caso aqui, partindo daquele problema, eu diria que esse caso aqui é um caso estável de manta fechada, e esse caso aqui é um caso instável de manta fechada. Certo? Sendo que, vou colocar a cor aí para que fique melhor, sendo que o caso intermediário, vou colocar na azul para que fique melhor, que esse caso aqui, que é o caso do meio, esse aqui está justamente na condição crítica, não? Na condição crítica de passagem de estabilidade para instabilidade, ou vice-versa, dependendo de como eu aumentar o número. Correto? Ok? Bom, muito bem. Isso aqui, simplesmente, olhando assim, nos está dizendo duas coisas. O sistema é instável ou o sistema é estável. Estou desse lado, então é instável. Estou desse lado, o sistema é estável. Tem uma coisa aqui, certo? Estou aqui em cima, sistema estável. Estou aqui embaixo, sistema estável. Mas tem uma coisa muito interessante que a gente pode fazer aqui, que é fazer uma medida da distância que eu estou da instabilidade. Tá? Ou seja, quão longe, quão perto eu estou da instabilidade. Então, o pessoal pensou em duas coisas para medir isso aí. Uma primeira coisa é dizer, bom, imaginem que eu estou em uma determinada situação. Esse sistema é, vamos supor, estável em manta fechada, certo? Quanto eu posso aumentar o ganho até tornar ele instável? Correto? Então, isso é muito simples de fazer. Eu pego o diagrama. O diagrama. Vou fazer aqui de novo para não ficar mais piloto que não se enxerga mais nada. Imaginem que isso é assim. E que minha fase seja essa, certo? E eu tenho aqui a condição como é? Eu tenho aqui o módulo e a fase e eu tenho aqui a fase de menos 180. Então venho aqui, observo qual é a frequência, certo?
subo y busco un módulo. Tá, y vamos a suponer que ese módulo aquí es un número, ¿cierto? Alfa es menor que 1. Y yo estoy en aquella condición del sistema malha aberta estable. Entonces digo, beleza, yo soy estable, esa condición es una condición de estabilidad, ¿cierto? ¿Cuánto puedo aumentar el daño para llevar el sistema a instabilidad? ¿Cómo que determina el daño que yo preciso para llevar el sistema a instabilidad? Alfa maior que Es un sobre alfa, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si yo quiero llegar aquí en 1, digamos, yo sé que la condición sería, la condición para pasar críticamente es que la curva pasara por aquí, ¿cierto? La condición crítica sería una curva aquí que hiciese exactamente eso aquí. ¿Correcto? La fase se va a mudar y el módulo va a subir. ¿Y cómo yo paso de ese punto para ese punto? Pues si eso aquí es alfa, y alfa menor que 1, ¿cómo llego en 1? Multiplicando por 1 sobre alfa, ¿cierto? ¿Okay? 1 sobre alfa. Entonces quiere decir que esa distancia aquí es la distancia que yo tengo que manejar no engaño para conseguir llegar a esa estabilidad, ¿cierto? Como eso aquí es conocido como margen de engaño. Correcto? Entonces, la margen de engaño, que en ese caso sería 1 dividido por alfa, ¿cierto? ¿Ok? Que é 1 dividido pelo módulo por dentro ali. Fala, qual é a dúvida? Eu multiplico ele, essa diferença, porque é uma escala logarítmica e eu tenho que deslocar para cima. É por isso da multiplicação? Não, tá. É a multiplicação, porque se tu tem se teu ganho vale. Vamos lá, tu está dizendo que tem K, certo? Aqui G, vamos ver que a curva fizemos com K igual a 1, e ela tu multiplica por K. E tu está me dizendo que tu fez o diagrama dessa resposta e o ganho disso aqui na dada frequência vale alfa. Quanto vale o ganho de tudo isso? K por alfa. Quanto que isso aqui vale 1? Quando K vale 1 sobre alfa. Não é porque essa é a escala logarítmica. Na escala logarítmica tu vas a observar o número en escala logarítmica, mas não é por isso que seja cosa, ¿sabes? Oye, ¿por qué número tienes que multiplicar eso aquí para conseguir llegar a un ganho 1? Pues simplemente por 1 sobre ganho aquí, ¿correcto? Muy bien. Entonces, eso que está aquí es haciendo a margen de ganho, o sea, cuánto yo puedo aumentar el ganho del sistema para llevar el sistema a una constante avanzada. ¿Correcto? Muy bien. ¿Dónde se ve eso aquí? Igual, si yo estaba en ese punto aquí, una curva branca, ¿verdad? O ganho para llevar el asunto. Esa distancia que está aquí y la distancia que yo preciso colocar para llevar el sistema, ¿sabes? ¿Sí? Bueno, claro, ese punto aquí vale alfa, y eso aquí vale 1. ¿Cómo llego de alfa para 1? Multiplicando por 1 sobre alfa, ¿sabes? Claro, te que lembrar que estoy colocando un ganho que multiplica al proceso, ¿sabes? No estoy somando, ¿sabes? Por eso todo bien. No estoy diciendo que estoy haciendo alfa G más K, no, es G multiplicado por K. Por tanto, ¿qué número de multiplicar a Y para llevar al producto de ganho única? ¿Correcto? Entonces ahí coincido con un margen de ganho y una medida, digamos, que me dice más o menos a qué distancia estoy de pasar la condición de estabilidad a la condición de estabilidad. ¿Correcto? Una otra medida, ¿tá? La medida del margen de ganho en el diagrama de módulo se hace de esa manera, módulo y fase aquí separado. Yo pongo el diagrama de fase, encuentro el punto integrado, subo y determino ese punto aquí, ¿sabes? O ganho que falta para llegar a 1, yo ganho a margen de ganho está diseñado en ese segmento. A outra forma de ver a constabilidade é dizer, bom, beleza, em vez de olhar dessa maneira, eu posso fazer uma análise diferente, como vamos para aqui. Certo? Eu vou fazer um diagrama de novo, para não misturar o gráfico, certo? Imagina que tenho aqui um diagrama de módulo, diagrama de fase, e eu digo, bom, a outra forma que eu teria de analisar isso é dizer, vamos a pegar onde que eso aquí vale 1, ¿correcto? Entonces, vamos a pegar ese punto aquí y ahora ese aquí es el valor del módulo 1, ¿correcto? Entonces, en vez de procurar a fase entre 80, vamos a procurar un módulo igual a 1, ¿correcto? Al contrario. Entonces, vengo aquí, procuro un módulo 1 y desce. Y voy a encontrar una frecuencia, ¿cierto? En la cual a fase va a valer un determinado valor, ¿cierto? Yo fiz 0. Eu sei que se ele fizer fosse menos 180, estaria exatamente na condição de estabilidade, certo? Se ele fizer não é 180, vai faltar alguma coisa
seria minha margem de fase. Certo? Qual é a fase que eu deveria agregar ao sistema para que ele se tornasse instável? Correto? Tá bom. A única forma que eu tenho de agregar no sistema uma fase sem modificar o módulo, que seria que esse módulo ficasse como está e minha fase caísse, certo? Seria colocar algum elemento na malha que introduzisse fase sem introduzir módulo. Tá? O que a gente pode fazer para fazer isso é introduzir um atraso. Tá? Então, se vocês consideram que um sistema tem um atraso representa como um N menos LS, certo? Quanto vale o módulo de N menos L J ômega? Vale 1 para todo ômega, certo? Porque isso aqui ok? Isso não tem módulo diferente. O módulo é um vetor, certo? E o módulo 1 e fase igual a quanto? A L ômega menos L ômega, certo? Então a fase disso aqui de N menos L J ômega é igual a menos L ômega. Okay? Um complexo de módulo 1 na forma polar, correto? Sim? Todo complexo se pode escrever como M E na J fim, certo? Onde M é o módulo e a fase, certo? Então esse módulo, esse complexo está escrito na forma polar, correto? Portanto, colocando uma traça no sistema, se eu pegar aqui e eu partir da ZG e coloco aqui N menos L, certo? S, sim? E digo, bueno, qual é o atraso que eu posso colocar para que o sistema se torne estável? Isso faria o quê? Vai fazer esse diagrama de fase aumentar, ele vai cair para baixo, por quê? Porque eu vou estar agregando essa fase que está aqui, e eu posso calcular qual é a fase que eu posso colocar nessa frequência para conseguir que o sistema no módulo igual a 1 tenha fase endocrina. Correto? E isso aí é uma medida de margem de fase, e essa distância aqui para dentro. Correto? Olha, esse problema é muito fácil. Se eu quero que a fase é isso aqui, me coloco um número negativo igual a isso, certo? Então eu mexo essa distância que está aqui, que seria quanto? A distância entre esses, vamos chamar aqui, delta φ, essa distância aqui, certo? Quando delta φ é igual a L por ômega, sendo ômega essa frequência aqui, vamos chamar um número, ômega 0, eu descubro qual é o L que tenho que colocar para que o sistema tenha a fase que precisa. Correto? Essa é uma conta muito simples. Então, o elemento ganho colocado no sistema mexe o módulo sem mexer a fase, e o elemento atraso mexe o diagrama mexendo unicamente na fase sem mexer no módulo. Então são das medidas bem independentes, certo? Se eu misturar as coisas, depois vai ficar que eu vou mexer em módulo e fase ao mesmo tempo. Mas é na forma de ter qual é a distância que eu estou da condição de estabilidade. Correto? Vamos lá. Como vejo isso no diagrama polar? Veja que no diagrama polar, vamos fazer outro desenho aqui para não confundir com aquele. No diagrama polar, imagine que minha curva original é essa, certo? Como descubro essa curva aqui? Onde está esse ponto? Módulo igual a 1 e fase a que for? Como descubro aqui um módulo igual a 1? Em 180. O que eu faço para descobrir um módulo igual a 1 nessa curva? Pego um círculo de rádio 1, certo? E traço um círculo. Então, pego um círculo de rádio 1, será mejor que isso aqui for rádio 1, certo? E aí eu, vamos porque esse ponto aqui, certo? É o ponto que está na rádio 1, certo? Tem um círculo aqui de rádio 1. Certo? E encontro o ponto onde essa curva cruza por dentro. Então, este ponto aqui é o ponto do módulo igual a 1 e uma fase, que é essa aqui, certo? Correto? Então, esse ponto que está aqui coincide com esse ponto que está aqui. Então, o que falta para chegar a 180 graus? Onde que eu vejo isso aqui? O que falta é esse ângulo aqui, certo? Então, aqui temos 180. Então, isso que está aqui, nesse diagrama, é a margem de fase. Correto? Então, a margem de fase é o ângulo que falta para o sistema girar, considerando esse ponto de módulo igual a 1, para que ele caísse nesse ponto que está aqui, que é o ponto onde está em condição crítica de estabilidade que é. Correto? Então, a gente tem aqui a medida da margem de fase no diagrama polar, a medida da margem de fase no diagrama logarítmico, a medida
medida da margem de ganho do diagrama polar e a medida da margem de ganho do diagrama logarítmico, certo? As duas formas são equivalentes, certo? Um diagrama ao outro, e estamos medindo simplesmente a distância que estamos da instabilidade do sistema, certo? Se tu tá já na instabilidade, tu também tem como fazer o reverso para poder descobrir quanto que eu preciso para a estabilidade? Tá, a primeira coisa é o contrário, tá certo? Que a massa colocando. Imagina que o sistema ele está na condição de instabilidade, ou seja, estou fora. Eu tenho um sistema que é ao contrário, isso aqui já está maior e está funcionando por fora, certo? Então eu posso descobrir aí quanto eu teria que diminuir a fase ou diminuir o módulo para levar ele para a condição. Por exemplo, nesse caso aqui, se eu estou nesse ponto aqui, certo? O meu módulo é maior que 1, certo? O que me diz a margem de ganho? Qual é o ganho que eu tenho que diminuir para voltar ao sistema para dentro, certo? Então aqui seria, isso aqui seria um número beta, esse beta é número maior que 1, certo? Por quanto eu multiplicar para chegar a 1? Por 1 sobre beta. Mas como beta é um número maior que 1, multiplico por um número menor que 1, correto? E aí eu determino o ganho com o qual levo o sistema de novo para a constitucionalidade. Mesma coisa com a fase, certo? Se o sistema está na condição de instabilidade, certo? Eu teria que diminuir, certo? Essa fase, imagina que essa curva aqui passaria lá por baixo, certo? Eu teria que subir a fase para conseguir fazer isso, certo? Tá? Qual seria a fase? Não tenho como fazer isso com um elemento dessa maneira, assim, teria que colocar um elemento dentro do sistema de controle, certo? Que faz um controlador que vai tentar levantar a fase do sistema. Correto? A gente não vai entrar aqui em projeto exatamente de sistemas com domínio da frequência. Mas, se você se lembra de como que é um controlador PID, vamos apagar aqui. Como que é um controlador PID? Qual é a resposta à frequência de um controlador PID? Vamos lá, tem um PID, certo? Eu vou desenhar a resposta à frequência. Como que é o módulo dele? Depois tem um zero, certo? Depois tem outro zero e final tem o polo do fim, certo? Então, esse é o módulo. Como seria a fase? Começa a menos 90. Vai subir o quê? Aqui tem um zero, certo? Então ele vai subir. Aí tem mais um zero, vai continuar subindo. E depois tem um polo que vai descer, certo? Então, em quanto vai terminar a fase nessa frequência? Zero, certo? Tem dois polos e dois zeros, portanto, termina em zero, correto? Então, esse seria uma resposta à frequência, módulo e fase de um PID, certo? Então, em alguma faixa de frequência intermediária, e para isso que a gente coloca o controlador, ele coloca uma fase positiva no sistema, certo? Então, ele vai a dar uma phi positiva para o sistema, correto? Então, isso aqui, se você coloca multiplicado por isso aqui, o que vai acontecer com a resposta à frequência? Vai subir, certo? Na fase. Concorda? Ou seja, se eu multiplicar isso por isso, se fazer G multiplicado por PID, a fase de G multiplicado por PID é o quê? É a fase de G mais a fase de PID, certo? A fase se soma. Correto? Portanto, eu vou somar esse diagrama com esse diagrama e, portanto, esse diagrama aqui vai subir em fase. Por quê? Porque nessa fase intermediária, onde eu coloquei meu PID, se está bem ajustado o PID, ele vai subir a fase e vai fazer com que isso aqui faça uma barriga de coisa. Correto? Conclusão, o projeto do controlador você pode fazer com a minha frequência. Escolher onde eu vou colocar isso aqui para fazer com que essa curva suba na frequência. Correto? A gente não vai entrar em detalhes sobre isso, porque isso aqui é equivalente ao lugar raiz. É o mesmo que estamos fazendo, certo? Quando a gente colocava no lugar raiz que a contribuição de fase para um determinado ponto no plano complexo fosse determinada, estamos dizendo a mesma coisa. Estamos dizendo que queremos que alguma frequência que está associada àquele polo dominante que escolheu tenha uma fase positiva para que o diagrama seja inteiro no meio do sistema. Correto? Bom, muito bem. Então, essa questão há uma técnica chamada na literatura inglesa que se chama loop shaping, certo? Que seria como você modelar a forma, né, da resposta à frequência do sistema através do mesmo controlador. Então você define qual é a forma de resposta à frequência que você quer e escolhe o controlador para que isso aconteça. E mudando a resposta à frequência, você muda a resposta no tempo do sistema, certo? Ele sabe isso, não? Se você tem um sistema mais passa abaixo, ele passa abaixo, ele fica mais lento, mais rápido,
certo? Mais pico, menos pico, então você pode fazer. Bom, muito bem. Só puxar uma dúvida aqui, básica, mas sei lá. Você fez o cálculo da fase aqui no sentido negativo aqui, porque ele começa de 0 a menos 180? Não, não fiz a negativa porque a fase do processo que eu desenhei era negativa. Esse aqui é um exemplo, que estou fazendo aquele mesmo exemplo que eu estava usando. Esse aqui. Eu estou partindo do sistema que eu supus que a minha fase era assim, certo? Mas isso foi um exemplo qualquer que eu estou. Então, a fase do sistema é sempre negativa. Vamos lá. A ver se... Suponha que no processo fosse assim, GDS igual a 1 mais S, 1 mais 0,1S, 1 mais 0,2S. Certo? Como vai ser a fase aqui? A fase começa em 180, vai para menos 90 e depois... Não, como começa em 80? Quando começa a fase aqui? É? Em 0. Começa em 0. Tá? Isso aqui, em frequência 0 vale 1, 1, 1. Tem um ganho positivo. Quando a fase começa em 0. Tá? Aí aumenta a frequência que vai acontecer. Quais são os polos de 0 desse sistema aqui? Tá, em 1, em 10 e em 5, certo? Então 1, 2, 5, 10. 10, 2, 5, certo? Então a fase vai começar em 0, certo? Como tem um 0 número, ela vai começar a subir. Tá? Vai subir antes aqui, mas tá. Ela vai começar a subir por causa desse tempo aí. Depois vai descer um pouco por isso e vai acabar. Tá? Então, assim, em grandes rasgos, essa aqui vai ser uma fase que vai subir primeiro e depois descer. Se tu fizer o diagrama agora polar, isso aí como vai ser? Tá, o módulo que vai acontecer? O módulo, a mesma coisa, né? O módulo vai subir primeiro, vai começar em 1, porque o módulo vale 1, aí vai subir, certo? Aqui vai, certo? E depois, perdão, 5, aqui, 5 fica coçando e em 10, correto? Portanto, se tu desenhar a diagrama polar, isso aqui como que fica? 1 com fase 0, certo? É o primeiro ponto. E aí acontece o que depois? Ele vai subir, Então o módulo vai aumentar e a fase vai ser positiva, então ele vai ir para cima primeiro. Tá bom? eu calculo a fase, daí ele... Tá, então ele não vai fazer, exatamente, o desenho não vai ser, né? Tá, não vai. Tipo assim, sempre a fase... Não é, isso aí como desenho é um exemplo que eu fiz, tá? A fase, inicialmente, tu vai ter aqui um módulo maior que 1 e uma fase maior que 0. Então isso aqui vai te dar um ponto, já um ponto por aqui. Correto? Só que depois a fase vai diminuir porque ele vai, a medida que depois o módulo aumenta mais um pouco, mas depois começa a ficar cortado, depois começa a diminuir e isso aqui vai ficar. Então, esse desenho que eu fiz tem um caso particular, tá? Não tem porque sempre para baixo, tá? Depois diminui para cima e depois para baixo. Correto? Ali a fase acaba em menos infinito. Não. Aqui, ó, esse aqui vai para menos 90. Não termina de ser. É 0 menos. Sim. Obrigado. Tá, o módulo sim vai. Ok? Então, não é. Não polar, vai ser para cá. Em geral, sempre o sistema, como as plantas são todas passa abaixo, na prática, certo? O que vai acontecer aqui? Frequência infinita, isso aqui vai terminar sempre em uma fase menos alguma coisa, certo? Porque ele vai ter mais polo do que 0, então vai terminar em menos 90, menos 180, depende da ordem relativa. A ordem relativa é a diferença entre o numerador e o denominador. Então a fase, quando o ômega vai para infinito, vai ser sempre igual a menos 90 multiplicado pelo número de polos menos número de zeros, certo? Que é a fase relativa, correto? Frequência infinita, cada um contribui com menos 90 graus, certo? Todos os elementos vão ser tipo, todos os elementos são J ômega alguma coisa, J ômega alguma coisa, porque esto vai ser muito maior que 1, correto? Então fica um J, são todos 90 graus para cima e para baixo, certo? Tá, só uma coisa, isso aqui é se não tiver fase no mínimo, se não tiver polos de zero sem plano direito.
Se tiver polo de zero rotando direito, não é essa não relativa, é diferente. Não? Porque se eu tiver aqui uma raiz assim, isso vai contribuir ao contrário, correto? Então, vai acabar acontecendo que isso aqui vai ir para menos 270, em vez de ir para... Eu inverto a contribuição. Então, aí que está, hay una fórmula, eso aquí vale para sistemas de fase no mínimo. ¿Tá? Por eso es una prueba mínima, porque la fase mínima se calcula así, menos 90 por eso. Y eso vale cuando no tienen raíces. ¿Ok? Tá, professor, mas Espera aí. Professor, o fato de a gente estar calculando tudo isso em função de uma frequência ômega zero implica que o sistema só vai se comportar assim nessa frequência ômega zero? No, ¿cómo así? Vamos lá. Eso aquí está diciendo que esa frecuencia omega cero es un punto crítico. Dice que lo que va a acontecer es que si tú colocas el sistema a trabajar, ¿cierto? Con un ganho tal que en ese momento, el módulo vale 1 y la fase vale menos de 80, él va a tener una respuesta con polo en mala fechada, con polo compuesto conjugado, en esa frecuencia omega cero. Entonces, tenías en mala fechada una respuesta oscilatoria exactamente mantida con esa frecuencia.